Muitos dizem que a única certeza que temos na vida é a nossa morte, que assim que nascemos, um reloginho começa uma contagem regressiva do tempo que ficaremos aqui na Terra. Mas nem todos estão preparados para essa despedida. O que acontece quando fechamos os olhos? Para os que ficam, como lidar com a dor da perda? Essas e outras perguntas a gente vai tentar responder a partir de agora. Lidar com a perda não é algo fácil, mas mais dolorosa que a perda de bens e posições é a perda de entes queridos. Bom, o que é a perda? É você não ter mais aquilo que você tinha. Então é muito simples. Ela é dolorida? É, porque há um investimento. Então existem as perdas que são bem simples, principalmente as perdas materiais. Perdeu, perdeu. Né? Perdi, eu vou refazer, eu vou reconquistar. E existem as perdas que são mais doloridas. Então a perda de um emprego, né? O desemprego é dolorido, a perda de um relacionamento, principalmente quando você não quer. É uma perda terrível, a perda da morte de uma pessoa querida. Essa dói demais. Agora, todas elas você passa por um período. É o período que nós chamamos de luto. Você tem que vivenciar esse luto. Por quê? Porque é através dele que você vai dar conta de sobreviver. Porque há a morte real, há a morte concreta. Né? E você tem que dar conta. Agora, como que você dá conta disso? Através das fases em que você passa. E a primeira fase é a fase da negação. E chega a notícia de uma morte. Faleceu uma pessoa querida de você. Não, não é verdade, não, ele não faleceu, não aconteceu isso. E muitas pessoas entram em desespero e começam a gritar, né? E ele vai voltar. Outras falam assim, inclusive assim, não, ele está viajando, evitam tocar no assunto. A segunda fase é a fase da raiva. Alguém tem que ser responsabilizado. Então, essa raiva ela é direcionada a alguém ou a alguma coisa. Então, você tem, por que com você aquilo foi acontecer? A outra fase é como se a gente fizesse uma negociação. Então, você tira a minha dor em troca. Né? Eu não falo mal dos outros, ou eu vou fazer um combinado. É como se eu combinasse, eu vou negociar. Tá? Então as pessoas fazem às vezes promessas, fazem alguns propósitos, né? E você me dá a cura. E por fim, não tem como, você vem a aceitação. E você tem que refazer a sua vida sem a pessoa amada. A morte é algo inevitável, mas o que acontece quando morremos? Logo após a nossa morte, aqueles que estão em Cristo, ou seja, que morreram, que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, então eles vão para o paraíso, ou seja, estar com Cristo nesse tempo. A Bíblia nos traz alguns textos muito assim fortes que nos assegura isso. Aqueles que morrem sem Cristo, ou seja, o processo é habitar longe de Cristo, né? Então a palavra é muito clara a respeito disso, que é o inferno que as pessoas irão, ou seja, que esse distanciamento de Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre falou a respeito de vida após a morte, ou seja, mais uma vida nessa condição, ou seja, quando eu morro aqui para esse mundo, para esse tempo, para esse período, né, que o Senhor nos concede, que nós não sabemos exatamente quanto tempo eu vou estar vivo, quanto tempo eu vou estar aqui, junto dos familiares, fazendo aquilo que eu faço. Ou seja, existe a morte dentro dessa condição. Ou seja, em Cristo, ou seja, eu vou ter uma morte vivendo com Cristo eternamente, ou vou ter a morte no sentido de morte de estar longe de Cristo. Vida e morte. Entre uma e outra, caminhos, escolhas, destinos. Para lidar melhor com as duas realidades, preciosos conselhos. A saudade gostosa é porque você vai lembrar dos momentos felizes dessa pessoa. Porque no início é uma saudade doída, é uma dor gelada. Né? Chega notícia, é a falta, o que dói é a falta.
E depois vem essa saudade gostosa. Quando que a saudade é gostosa? É quando você começa a relembrar o que foi bom. Então você se sente privilegiado. Por quê? Porque eu pude viver isso. Eu convivi com essa pessoa. Eu tive esse privilégio de conviver. E essa questão da culpa, eu acredito assim que nós, seres humanos, a gente faz aquilo que dá conta. Então, se eu não fiz, eu fiz o que eu pude. Então, vamos tirar essa culpa. Então, se eu não cuidei mais, foi porque no momento eu não pude. Então, se eu fui egoísta, foi o que eu pude dar conta. Então, vamos tirar essa culpa, agora não adianta mais. Então, eu vou fazer pelo outro o que eu não pude fazer por aquele que está ali. Então, eu vou limpar o túmulo, mas não vai me trazer de volta. Mas existem tantos outros precisando. Não tem como você tentar resolver alguma coisa após a morte. Ou seja, o que nós precisamos fazer é enquanto estamos vivos aqui. Então, se arrepender dos nossos pecados, ou seja, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, dizer, eu sou um pecador mesmo, eu preciso do Senhor para eu viver, para estar com Cristo. E aí sim, ou seja, viver uma vida em santidade, pois justamente nós não sabemos quando será. E a Bíblia diz exatamente isso, que nós podemos ser tomados imediatamente através da morte, mas também podemos experimentar, ou seja, o encontro com Cristo. Ele pode voltar para as nossas vidas de alguma forma, ou através da morte, ou através dele voltando e nos levando para estar com Ele.